Bom dia a todos. É um prazer muito grande ter tido a oportunidade de assistir os trabalhos anteriores dessas práticas tão relevantes na pesquisa e no ensino de diversas disciplinas para os alunos surdos. O meu trabalho se refere à produção textual escrita por parte dos alunos surdos, escrita em língua portuguesa, e ele é um desdobramento da minha tese de doutorado, em que eu analisei os processos de referenciação, que são as referências que se fazem ao longo do texto a objetos de discurso que já apareceram. Um exemplo, num texto narrativo em que aparece um personagem, por exemplo, Paulo, toda vez que Paulo é retomado, isso representa uma referência a Paulo. Isso é uma estratégia de referenciação, por exemplo. O objetivo da pesquisa era esse, mas, enquanto a pesquisa se realizou, eu pude observar uma particularidade na construção dos discursos direto e indireto por parte desses alunos surdos quando escreviam em português. E a minha grande hipótese, que, a meu ver, foi confirmada com a pesquisa, é que essa questão que aparecia nos textos deles, de uma determinada confusão, de desvio da regra gramatical da língua portuguesa, na construção do discurso direto e indireto, estava diretamente relacionada à estrutura linguística da Libras, à organização discursiva, e a uma propriedade especialmente deítica que a língua de sinais tem. Deítico é tudo que está, em palavras muito simplistas, deítico é tudo que está relacionado ao eu. Então, na língua de sinais, quando um narrador conta uma história, ele tem em si a base de toda aquela história. Então, ele é narrador, mas ele também, com uma queda do tronco para um lado ou para o outro, ou a mudança na direção do olhar, vira personagem ou outro personagem, e situa o personagem num determinado espaço que é previsto na gramática da língua de sinais, né, é evidente. Isso tudo faz com que o centro esteja naquele eu que é o sinalizador daquele momento, o narrador, enfim, daquela história. E isso faz com que os alunos surdos, ao redigirem um texto em língua portuguesa, a meu ver, por terem um processo cognitivo que passa pela Libras inicialmente, cometerem determinados desvios em relação à troca das pessoas do discurso, especialmente primeira e terceira pessoa. Mas a gente vai ver que até a segunda pessoa aparece aqui no material como uma questão também para eles. Os referenciais teóricos são muitos, mas eu selecionei esses três. O primeiro deles porque trata especialmente de uma questão do processo de cognição mental, né? Até redundante falar isso, que é o seguinte: um princípio básico da ciência cognitiva é que o homem representa mentalmente o mundo que o cerca de uma maneira específica e que nessas estruturas da mente se desenrolam determinados processos de tratamento que possibilitam atividades cognitivas bastante complexas. Ou seja, o mundo que nos cerca é representado por nós mentalmente através de uma estrutura linguística nossa, né? Por isso é tão importante levar em consideração a estrutura linguística da Libras no ensino de língua portuguesa para surdos. O segundo trecho de referencial teórico que eu trouxe é o seguinte: o direcionamento do olhar, as expressões faciais, a direção dos sinais e os movimentos de corpo do sinalizador, quando as vozes dos personagens se fazem presentes, são importantes marcas discursivas das pessoas do discurso e indicativas das separações das vozes do narrador e dos personagens. Isso foi aquilo que eu expliquei lá no início, da mudança no corpo do sinalizador, na direção do olhar, e isso tudo é responsável por situar os personagens numa narrativa, por exemplo. Essa pesquisa foi feita com um texto narrativo, né? E um terceiro referencial teórico, que apareceu até bem depois da finalização da pesquisa, é esse sobre retextualização. Esse material sobre retextualização do Marcuski é um material que fala muito especificamente da passagem da fala para a escrita na nossa língua portuguesa. Na minha língua portuguesa. Nossa, aqui não é bem-vindo nesse caso. Enfim, essa passagem da fala para a escrita nessa língua é muitas vezes vista como a passagem do caos para a ordem.
E essa retextualização me fez muito lembrar a retextualização da Libras para o português, porque muitas pessoas acreditam que seja a passagem do caos, Libras, para a ordem, língua portuguesa escrita. E vejam, é um polo muito extremo para outro polo extremo, né, que é a Libras, que é usada na interação face a face, transposta para a língua portuguesa escrita, que é a que detém, inclusive, maior prestígio social, como aquela que segue a norma, os padrões linguísticos e tudo mais. E, enfim, então, eu trouxe esse trecho muito para ressaltar que não se trata da passagem da ordem para o caos, mas sim da passagem de uma ordem para outra ordem, e que a compreensão da segunda ordem, que é a ordem da língua portuguesa, precisa passar, inclusive, pela compreensão, pela reflexão do aluno surdo em relação à sua própria língua, a Libras. Esse foi o texto original da pesquisa, que se deu da seguinte maneira. Os alunos leram... Desculpa. Um aluno surdo leu esse texto, do Drummond, que conta a história do Paulo, que é um menino que tinha a fama de ser mentiroso, e ele conta para a mãe algumas histórias que parece que ele inventa. A mãe, muito preocupada, acredita que ele tem algum problema mental, porque ele está mentindo e tudo mais, e o leva ao médico. E aí o médico o examina e define que não, ele é um caso de poesia. O menino leu esse texto, transpôs para a língua de sinais, eu vou mostrar a versão em língua de sinais agora, e, no final disso, eu passei esse mesmo texto em língua de sinais. Os alunos surdos, os meus alunos, né, os alunos que fizeram a pesquisa comigo, não tiveram acesso a esse texto do Drummond antes, apenas a versão em Libras para este texto, e o objetivo era que eles fizessem uma versão em língua portuguesa escrita para aquilo que eles estavam assistindo em Libras. O texto em Libras é este. Ele não tem legenda, porque ele foi o texto passado para os alunos em sala. O objetivo era que os alunos mesmos construíssem a versão em português, né? Então, não fazia sentido legendá-lo. O menino se apresentou no início, e agora ele dá início à história mesmo do Paulo. Observem que essa virada de corpo, o olhar para cima e agora o olhar para baixo, representam um diálogo em discurso direto entre o menino, Paulo, e sua mãe. E o próprio narrador é quem faz isso tudo, né? Uma questão muito importante relativa à retextualização é que, no texto do Drummond, parte das informações que aparecem muito claras nesse texto em Libras são, para a gente, fica muito por conta da nossa leitura e da nossa experiência de mundo. Por exemplo, lá no texto do Drummond tem: sua mãe colocou-o de castigo. A gente imagina uma situação de uma mãe colocando um filho de castigo. Nosso conhecimento de mundo nos leva a isso. Na língua de sinais, isso é necessário aparecer de maneira clara. Então, ele não pode simplesmente dizer assim, que a mãe colocou o Paulo de castigo, mas valeu. Não, ele precisa fazer todo o castigo, né? A mãe colocou, disse para ele que não pode, é isso mesmo e tal. E isso, naturalmente, vai aparecer na versão escrita em língua portuguesa, porque esse é o texto base que os alunos surdos estão tendo no momento da pesquisa, né? Então, é natural, não é porque eles inventaram, é porque está no texto em Libras, eles transpuseram para a língua portuguesa. São 3 grandes situações. O menino conta para a mãe que viu dragões no campo, depois que viu um pedaço de lua, caiu e ele comeu e parecia queijo e tinha gosto de queijo, e depois que as borboletas vieram, formaram um tapete e o levaram a viajar. Esse momento é que a mãe vai ao médico. Por exemplo, boa tarde, o médico fala para a mãe. A gente imagina isso, né, quando lê o texto do Drummond. Isso não está escrito no texto, mas isso está na versão em Libras.
isso é um outro dado interessante que não tem exatamente a ver com a questão do discurso direto, não, mas na pesquisa apareceu muito. Tudo isso que ele está fazendo no texto do Drummond é, após o exame, doutor Epaminondas chamou a mãe do Paulo e disse que não era problema, era um caso de poesia. Exame é um substantivo abstrato simples, né? Lá, exame, a palavra. Tem um sinal específico, mas é impossível simplesmente fazer o sinal de exame e valeu, acabou. Não, ele precisou examinar o menino. Então, ficou lá o médico examinando o menino para que ele finalizasse o texto. Enfim, essas questões todas apareceram e é muito importante destacar que, na pesquisa, inicialmente eu pensei o seguinte, essa pesquisa aconteceu, a pesquisa mesmo com os textos aconteceu em 2009. Fazia 2 anos que eu era professora do INES, então eu tinha algumas ideias sobre Libras que hoje eu tenho completamente diferentes. E, na época, eu pensei assim, não, peraí, não pode ser um surdo a fazer esse texto em língua de sinais, porque ele vai encher de teatralização. Na época, eu também trabalhava com um surdo como assistente de alunos comigo, que era o Valdo, e era sempre muito sucesso quando o Valdo lia o texto para eles, eu ficava sempre muito fascinada e muito admirada, mas, no fundo, eu pensava assim, eu acho que o Valdo dá uma facilitada, porque ele dá uma teatralizada no negócio, parece que ele está ajudando o menino a entender. Então, eu já sei, na minha pesquisa, eu vou pedir para o intérprete fazer, e vou dizer o seguinte para o intérprete, não faça teatralizações, você vai traduzir do jeitinho que está o texto e tal, como se fosse uma palestra, né? Enfim, o intérprete, não por culpa sua, mas por minha culpa, seguiu minha orientação, fez. Quando eu passei o vídeo do intérprete, isso na minha pesquisa eu relato, porque até minha orientadora na época falou, você precisa colocar isso no texto, porque isso é muito relevante. Quando eu passei o vídeo com o intérprete, os alunos eram alunos maravilhosos, que tinham uma proficiência em Libras, um português bem bacana, e aí eles olhavam para mim, se olhavam e ficavam, meu Deus, o que é isso? Eu não estou entendendo nada. Eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? Eles entendem tudo, e eles não estão entendendo nada? Que isso? E aí eu tinha esse vídeo com o Jorge Henrique, que era meu aluno também na época, porque teve um evento num sábado aqui, com esses contos do Drummond. Falei, quer saber, eu vou passar o vídeo do Jorge Henrique. Gente, eles entenderam absolutamente tudo. A prova de que eles entenderam tudo são os textos que eles escreveram, que são fiéis ao texto em Libras e que passam completamente próximos da versão drummoniana, que já tinha sido retextualizada e foi retextualizada por eles nesse texto aqui. O que eu desejei marcar nesse texto, que é o meu objeto de análise hoje? Sublinhados estão todos os trechos de discurso direto ou indireto. E marcados de azul, todos os trechos em que os alunos usaram a terceira pessoa. Ele falou, por exemplo, né? Verbos, pronomes, enfim, terceira pessoa. De vermelho, eu marquei as ocorrências de primeira pessoa. Verbos, pronomes, enfim, em primeira pessoa. E aí a gente observa que, na construção do discurso, há uma mistura de pessoas. A primeira frase, sublinhada, ele falou que aí vi o campo de dragão estava brigando. Ele viu, né? Ele falou que viu. Ou ele falou, 2 pontos, eu vi o campo... A construção inicial é uma construção de discurso indireto, com o uso do quê? Do verbo falou, assim como depois aparece pediu, falou de novo, conta... explica vários verbos e logo depois o quê, indicando a construção inicial de discurso indireto. Mas logo depois vem uma marca de primeira pessoa. Na minha análise, essa marca de primeira pessoa se deve ao fato de que esses alunos, vou usar uma palavra que vai ser esclarecedora, mas eu preciso usar aspas porque ela é carregada de uma negatividade. Mas o que eu quero dizer é, os alunos confundem essas pessoas do discurso pelo fato de que, em Libras, essas pessoas estão todas centradas no eu, que é o narrador. Então, quando o narrador é Paulo, é o narrador. E quando o narrador é mãe, é o narrador. É tudo ele. Então, e naquele momento, ele que está falando usa o discurso direto. Ele não fala, Paulo falou que... Não, isso é completamente artificial, é inimaginável. Então, quando o Paulo vai falar, o Paulo fala. E quando a mãe vai falar, a mãe fala. E é óbvio que quando a gente fala sobre nós mesmos, é em primeira pessoa. Então, essa questão da primeira e da terceira pessoa ficam o tempo todo misturadas na construção discursiva dos surdos. Estou falando rápido pra caramba, né? Coitada.
Enfim, uma outra coisa que eu queria destacar é essa frase que inicia o 4º parágrafo, que é: a mãe te explica que meu filho. É uma mistura de pessoas, mas é muito esclarecedora do ponto de vista dessa construção discursiva. A mãe explica que, bom, construção de discurso indireto, mas a mãe explicou para o médico. Então, não é a mãe explica para o médico, é a mãe te explica. É como se eu estivesse falando da relação direta ali, no discurso direto e não indireto. E depois o meu filho e não o seu filho. Enfim, um outro texto mostra uma construção mais produtiva de discurso direto, o que serve para a gente observar que é assim, não, então o surdo só usa discurso indireto quando está escrevendo. Não, ele também sabe usar discurso direto. E quando usa discurso direto, a chance de errar, de cometer desvios em relação à gramática da língua portuguesa é menor, porque aí ele vai construir frases com a primeira pessoa. E a primeira pessoa é a pessoa do discurso direto, de fato, né? É muito interessante, por exemplo, a presença desse mãe em caixa alta na primeira linha, porque mostra que ele tem uma noção de que, quando se grita em texto escrito em língua portuguesa, se representa com a caixa alta. Enfim, as misturas de pessoa nesse texto são menores, justamente porque as construções, de maneira geral, são de discurso direto. Paulo grita, 2 pontos, o que ele grita. Paulo diz, 2 pontos, o que ele diz. Aí, claro, eu vi. Né, ele 2 pontos, é a autoria, né, o discurso direto. Tudo isso para quê? Para dizer que, então, o texto do surdo é problemático e é isso que a gente vai ficar lendo? Não. Tudo isso para indicar que, diante dessas questões, desses problemas, que de fato são problemas, levando em consideração que o texto escrito em língua portuguesa tem regras, tem normas, assim como a Libras tem suas regras e suas normas, são problemas, tudo que apareceu ali são problemas, mas que esses problemas precisam ser levados em consideração em sala de aula não como não como fim, mas sim como meio para que se construa um objetivo, uma estratégia pedagógica que passe inicialmente pelo conhecimento por parte do professor da língua de sinais, da estrutura da língua de sinais. Paralelamente a isso, e não anteriormente ou posteriormente, paralelamente a isso, da própria reflexão desse aluno surdo sobre a sua língua, essa metalinguagem que nós, ouvintes, estamos muito acostumados a fazer na escola, nas aulas de língua portuguesa que a gente tem desde pequenininhos. Todo mundo fala português, mas a gente tem aula de português na escola e pensa em português nas aulas de português. Então, a ideia é que, quanto mais o surdo pensar na própria língua, nas estratégias que existem na língua dele, para ele construir estruturas gramaticais prototípicas e valiosas, mais ele vai compreender, quando retextualiza de sua língua para outra, no nosso caso aqui a língua portuguesa, escrita, as estratégias que ele precisa utilizar e as normas que existem na língua escrita. E o professor precisa deter também esse domínio para conduzir estratégias que passem inicialmente pela construção linguística da Libras, para que se chegue, no final de tudo, a um texto escrito em língua portuguesa que mostre uma proficiência da língua portuguesa por parte desse aluno surdo. É isso.